Bom, gente, bom dia a todos, né? Que Deus nos esteja nos abençoando mais essa manhã. Quero primeiramente parabenizar ao nosso prefeito Rogério, né? Nosso vice Heraldinho, parabenizar todos os edis, né? Que foram eleitos para essa nova legislatura, ficando apenas, como nosso amigo Tonho falou, ter uma renovação, isso é o impacto do trabalho que está sendo feito em Jatobá. Como eu sempre digo a todos, né? Você quer eleger ou reeleger um vereador, na verdade é reeleger um vereador, você olha o que ele fez ou está em busca do povo da sua cidade. Então não há segredo, olha o que ele faz, o que ele produz de bom para o povo de Jatobá. Parabenizar Neném do hospital, foi eleito presidente. Neném, parabéns, né? Vamos conduzir essa casa, dar continuidade do que Sandrão está fazendo, ótimo trabalho, né? Precisando de melhorias a cada dia para a nossa comunidade, né? Para a nossa querida e maravilhosa Jatobá. Quero também aqui agradecer, né? Primeiramente a Deus, que sem Ele nós não somos nada. Agradecer a minha família, Dona Cecília, está me assistindo. Agradecer a meu pai, Sr. Nato Farjão, que não está aqui no meio de nós, mas com certeza iria estar muito feliz, como na primeira vez que eu fui eleito. Não esqueço das palavras dele, quando ele disse em 2012, quando eu fui candidato pela primeira vez e ganhei a eleição, ele disse: meu filho, tenha caráter, moral e seja honesto. E graças ao nosso bom Deus, a gente vem dando trabalho, vem dando continuidade, fazendo nossos trabalhos aqui na casa, com honestidade, com transparência e com muita harmonia aqui nessa casa aqui. Como eu sempre fiz, novos colegas, sempre fui atrás do nosso querido deputado Augusto, Alberto Feitosa, como os outros novos colegas também foram atrás de seus deputados, para trazer melhorias para o nosso município. E com certeza eu vou continuar fazendo. Eu tenho um pensamento que, se a gente não pedir, a gente não recebe. O que nós podemos receber é só um não. E graças a Deus, através de muito trabalho, muita insistência, conseguimos muitas coisas aqui para o nosso município, através dos nossos deputados, que são aqueles que podem trazer e nos dar emenda parlamentar para nós podermos fazer as coisas do nosso município que venham melhorar e crescer e beneficiar o nosso povo. Tive a oportunidade de conseguir a emenda parlamentar para o ambulatório do hospital, se eu não me engano está terminado, não sei se está ainda, não estou muito por dentro, mas destinou esse dinheiro, como carro, ambulância, carro de TFD, redes cavadeiras, nós temos um serviço prestado no município. Então, quero parabenizar ao nosso querido deputado, sempre teve um olhar especial aqui para o nosso município de Jatobá, o nosso querido Augusto Coutinho, né? E com certeza estarei, Rogério, lá em Recife, junto com Vossa Excelência, e farei questão de levar o nosso prefeito, o vice lá, para apresentá-los e tentarmos trazer melhorias, continuar a trazer melhorias para o nosso município. Desde já, como o nosso querido Eudes falou, amigo Eudes, eu olhando aqui a casa aqui, eu fico lembrando das antigas, quando nós se reunimos para jogar bola, Éder, o Ginivaldo não tinha muito conhecimento, ele morava mais no sítio lá, mas Éder, Eudes e os outros amigos aqui já passaram, e hoje estamos aqui, né, amigo, como você falou, emoção, eu sinto toda a emoção, toda vez que já é a minha terceira legislatura, e sempre uma emoção diferente, e não é diferente nessa. Então, eu sei como você se sente, como você se emociona, como eu se emocionei também na primeira vez que eu peguei esse microfone para agradecer os votos que foram dados confiança. E conte conosco, Rogério. Conte conosco, Heraldinho. Conte conosco, conte com essa casa, que com certeza nós vamos fazer um grande trabalho, dar continuidade a tudo aquilo que a minha querida prefeita Gorete fez. Com certeza você vai continuar esse legado, com certeza. E dizer também que o meu slogan, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, junto com o Elto Dória, meu amigo, ele disse: quais nós vamos escolher? Sempre foi compromisso com a melhoria. E até hoje eu continuo com isso. Então nós temos que ter isso. Nobre
prefeito Rogério, novos vereadores, nós temos que ter compromisso com a melhoria do povo de Jatobá, sempre. Finalizando, quero agradecer a minha mãe, a meu pai, a minha família, né, que se nós não somos nada, que é a base de tudo, minha esposa, filhos, sobrinhos, todos aqueles que caminharam comigo, sabe da minha integridade, sabe como eu sou, e estarei sempre aqui nessa casa. Os amigos que estão chegando, estarei sempre dando apoio e contem comigo para o que der vier, para que venha ser o bem e o melhor para o povo de Jatobá. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê um 2021 de prosperidade, de muitas bênçãos que o nosso povo precisa e merece a cada dia. Muito obrigado, Deus nos abençoe e que nos leve em paz para o nosso povo. Faculto a palavra ao vice-prefeito do município de Jatobá,